Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liegos Tech, vídeo opinião, eu tô trazendo uma notícia para vocês interessantíssima, que vai surpreender muita gente, que apareceu aqui no meu feed. Então eu falei, não, eu preciso gravar sobre isso e preciso debater sobre essa questão aqui, tá? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que está veiculando aí no noticiário. Governos estão trocando o Windows pelo Linux. Pessoal, é verdade. Isso não é conjectura, não é previsão, não é, estão pensando, não. Governos, países estão abrindo mão do Windows e trocando os sistemas operacionais dos seus equipamentos para Linux. Eu recebi essa matéria aqui da revista Exame, que fala exatamente sobre isso, e ela já começa com um ponto de partida muito chave, muito determinante para que governos estejam tomando essa atitude de trocar o Windows pelo Linux. E não é só governos europeus, como cita a matéria aqui não, viu? A Índia está trocando o Windows por sistema proprietário, tá? Outros países, o Brasil. Aqui, ó. Vamos aqui pro navegador aqui. Olha só, aqui a matéria, né, falando. Com a aproximação do fim do suporte do Windows 10, governos europeus estão acelerando. Veja que nem é avaliando, nem é conjecturando, nem é prospectando. Tudo terminado em ando. Eles estão acelerando a substituição de ferramentas Microsoft por soluções de código aberto, incluindo o Linux, tá? Indicando uma possível virada de paradigma digital. Nos últimos meses, um estado alemão, Schleswig-Holstein, e o governo dinamarquês deram início à transição ampla de sair do Windows e ir para o Linux. E eles não só estão falando em sair do Windows e ir para o Linux, eles estão falando em substituir o Microsoft Office e o Microsoft Teams por soluções de código aberto. É basicamente isso, tá? E aí, se a gente vier dar uma rápida pesquisada aqui no Google, governos estão trocando o Windows pelo Linux. De cara, nós já temos aqui, ó, 5 ministérios vão substituir o Windows pelo Linux neste ano. Notícia publicada no site do governo federal. Dá para confiar? Aí, o comentário, a resposta fica por conta de vocês aí nos comentários. Mas fato é que aqui está dito que o governo vai fazer. Ó. E eles alegam. Isso aqui é impressionante. O que me impressiona nessa história toda aqui é o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Ó, a informação que vai ser trocada foi revelada pelo presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e TI, Sérgio Amadeu, tá? Eles têm o intuito de implantar na administração os chamados software livres, que estão disponíveis gratuitamente na internet. Isso aqui faz muita gente acreditar que o governo está sendo bonzinho, né? Porque, segundo o próprio Amadeu, calcula, se todos os 300 mil computadores ativos do governo federal passarem a operar um novo sistema, ou seja, um sistema Linux, a economia será de cerca de 300 milhões. Uma pena que a gente não vai ver isso aqui revestido na melhoria da qualidade dos serviços públicos, né, que andam muito precários. É uma pena, né? Para bom entendedor, pingue a letra, o comentário fica por conta de vocês aí a respeito disso aqui.
300 milhões de economia, para quê? Deixo com vocês nos comentários. Amadeu falou, que é o cara lá da ITI, né, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que fazendo essa substituição do Windows pelo Linux vai gerar uma economia de 300 milhões. O que é positivo, muito positivo. Mas vivemos um momento diferente, né? É positivo. Vamos parar por aqui. Já que o preço de licenciamento para cada máquina utilizar o Windows é de aproximadamente R$ 1.000. Caraca! Ou seja, 300 mil computadores pagando R$ 1.000 de licença são 300 milhões em torno. Muito louco, né? O objetivo maior da mudança, no entanto, segundo o presidente do ITI, é livrar os cidadãos que utilizam serviços públicos, como os do CAF e do Ministério da Saúde, da obrigatoriedade de ter o Windows. Então, pessoal, eu vejo uma atitude como essa daqui muito positiva, tá? É sim, muito positiva. O Linux hoje está muito mais amigável para o usuário final, funciona muito bem, inclusive, nas máquinas que o Windows não vai mais funcionar de forma nativa, fazendo com que o poder público não precise gastar uma quantia vultuosa de dinheiro para fazer uma melhoria no seu parque de informática, né? Só por causa de sistema. E tem outro ponto também, que é a questão de que os países podem valorizar os desenvolvedores locais de sistemas operacionais, como no caso da Índia, que está trocando o Windows por Linux indiano, desenvolvido por indianos. Aqui no Brasil a gente tem excelentes distribuições Linux, como o Big Linux e o TigerOS, que poderiam ser tranquilamente, no caso do TigerOS, por exemplo, ou do Big Linux, utilizado pelo governo no seu parque de informática para atendimento nas repartições e ao cidadão. Né? Queremos acabar com reserva de mercado, informa Amadeu. Né? O Ministério do Planejamento anunciou que vai usar parcerias públicos-privadas para reciclar 240 mil computadores, o que é louvável, tá? Isso aqui é louvável que se faça. É um absurdo que o meu i5 4590 de quarta geração não possa naturalmente rodar o Windows 11. É um absurdo que eu tenha que fazer gambiarra para rodar o novo Windows da Microsoft, ao qual eu tenho licença válida adquirida. É um absurdo. Eu concordo com isso. Então, reciclar é importante. Horas, um i5 de quarta geração, para rodar o básico, dá tranquilamente para rodar o Windows e as aplicações necessárias. Por que se tem que fazer a aquisição de novos computadores? Claro, tudo tem um lado e tem o outro. Olhando pela visão do mercado, isso é ruim. Porque se órgão público não troca seus computadores com frequência, se empresas não trocam seus computadores com frequência, né? Primeiro que as coisas não evoluem, o mercado estagna. Segundo, que as empresas, os fabricantes não vendem. E elas têm problemas. Mas eu não acho errado reciclar computadores, tá? Desde que sejam feitos a coisa da maneira correta. E eu espero bastante que essa economia que vai ser feita com a migração do Windows para o Linux seja revertida para o cidadão. E isso aqui não seja só mais um problema. Porque veja só, vamos voltar aqui na matéria. Ó, aqui na matéria fala, ó, a iniciativa que afeta mais de 60 mil servidores públicos apenas no Estado alemão se baseia em argumentos como soberania digital, controle de dados, redução de independência de big techs norte-americanas, tá? A medida prevê que a substituição progressiva dos produtos Microsoft por softwares como LibreOffice e clientes de e-mail Open Exchange em etapas posteriores ao sistema operacional Linux. Tá. O que acontece aqui? Aqui tem um ponto.
Pessoal, eu não sou contra o LibreOffice, tá? Ele não é ruim. Eu acho que ele é uma suite Office gratuita de código aberto bastante interessante. Porém, eu sempre fiz ressalvas. E aqui eu estou expressando a minha opinião, tá? Eu sempre fiz ressalvas quanto à interface do LibreOffice. Tem vídeo aí no canal sobre o LibreOffice, sobre alternativas ao Office, tá? Eu não gosto do LibreOffice por conta da interface. Então eu não uso. Eu acho que existem alternativas open source, livre, gratuita, de suite Office, que podem tranquilamente substituir o Office da Microsoft, tá? Que tem a mesma interface, a mesma essência de usabilidade, como no caso do OnlyOffice, que seria na minha opinião, se eu fosse um cara responsável por um setor de TI de um governo, e o governo falasse assim, olha, vamos trocar os produtos Microsoft por produtos gratuitos de código aberto. Vamos utilizar Linux como sistema operacional e vamos utilizar outra suite Office. Eu proporia o seguinte: vamos colocar o OnlyOffice ou outro, mas eu estou falando do OnlyOffice porque é o que eu uso. Pois a curva de aprendizado do usuário final é quase zero. Porque o OnlyOffice ele é muito semelhante ao Microsoft Office 365. Tá? E é gratuito. Então, a pessoa que usa o Word e Excel, ela não vai ter dificuldades com o OnlyOffice da vida do que ela pode vir a ter com o LibreOffice. Então, se você está pensando, vamos voltar aqui, né? Olha só. Se você está pensando, né, em questão de não só fazer economia financeira, mas também melhorar a qualidade do serviço prestado, a escolha de softwares que tenham uma pegada, tanto visual quanto de usabilidade, semelhante, muito semelhante ao produto Microsoft que vai ser substituído, você vai trazer melhoria. Porque o usuário final, o atendente lá na ponta da linha, que está lá na máquina lá do setor de atendimento ao cidadão, do órgão qualquer, a pessoa lá do administrativo daquele órgão, ela não vai ter dificuldade em utilizar essa suite Office, que não é o Microsoft Office, mas é algo que tem a mesma essência. Então, além de você migrar o sistema, você migrou a suite Office para algo que a pessoa não vai ter dificuldade para utilizar. Olha, pessoal, isso aqui é o tipo de coisa que gera muita controvérsia. Se você olhar a nível de mercado, né, financeiramente falando, com a empresa que tem a Microsoft, isso aqui impacta. Vocês devem pensar assim, isso aí não faz, não vai nem fazer cócegas na Microsoft. Faz. Porque justamente o mundo corporativo, que engloba empresas, indústria, setor público, governos, tudo isso engloba o mundo corporativo. São eles que são os que verdadeiramente sustentam essas big techs. Não é o usuário doméstico que sustenta a Microsoft. Ficou surpreso, né? Pois é. Quem sustenta essas grandes empresas são os grupos que estão inseridos no mundo corporativo, no ambiente corporativo. Veja, só o governo brasileiro, segundo a matéria que eu trouxe para vocês do GovBR, segundo informado por aquele Amadeu do ITI,
São 300 mil computadores licenciados com uma licença válida de Windows. Fora computadores que devem estar já aguardando reciclagem, que devem ser mais antigos. Então, é esse núcleo, esse grupo, que é o ambiente corporativo, que dita, que sustenta tudo isso. E essa migração de governos para a distribuição Linux, isso aí vai impactar a Microsoft. Agora, a Microsoft, de certa forma, ela tem uma grande parcela de culpa nisso. Primeiro, desenvolveu um novo sistema operacional, que é o Windows 11, cheio de não me toque, com muitas exigências e cheio de coisas desnecessárias. Um sistema mal feito e mal otimizado. Digam o que quiserem. Você aí que muitas vezes vem num vídeo meu falar, me criticar, dizer que eu sou chato mesmo. Isso aí tá certo. Eu sou chato porque eu quero coisas boas, que as pessoas possam usar e ter a tranquilidade de que é uma coisa bem feita. Eu sou chato mesmo. Eu sou chato quando você tem possibilidade de personalizar aquilo que você vai usar ao seu gosto, ao seu estilo, de uma maneira que você fique mais produtivo. Eu sou chato mesmo com relação a isso, né? Meu amigo Herbert Misson está certíssimo. A gente quer que a nossa chatice, que entendam que nós merecemos coisas boas e práticas, que nos permitam ter praticidade, e não aquilo que as empresas acham que nós temos que ter. Não aquilo que as empresas acham que tem que ser. Eu não quero usar um sistema operacional que a barra de tarefas é do tamanho de um ônibus ou de um trem. Não é nem um ônibus, é do tamanho de um trem. Eu não quero. Eu quero usar uma barra de tarefas que eu possa personalizar, diminuir e deixar ela de um jeito que ela torne a minha usabilidade mais agradável, me dando mais espaço de tela. Eu não quero ter que dar mais de um clique em comandos que antes eu dava só um clique e agora a empresa entendeu que eu tenho que dar 2, 3. Porque ela escondeu alguns itens e eu tenho que dar 2, 3 cliques para poder fazer a mesma coisa que eu fazia com um clique só. No máximo 2. Então é por isso que a gente é chato, né? E o que a Microsoft está fazendo é ir na contramão do que o mundo corporativo está almejando. Tanto é que é isso aí que vocês viram, tá? É basicamente isso aí, ó. Governos estão trocando, e veja, vou repetir o que eu falei lá no começo. Não é conjectura, não é previsão, não é expectativa, é realidade. Aqui já saiu da expectativa, da conjectura, já se tornou realidade. Governos estão trocando produtos Microsoft por produtos de software livre, gratuitos, por sistema operacional Linux, é uma realidade. Aí sabe o que isso faz? Aí é que entra o efeito em cadeia. Veja só. A pessoa, o servidor público, lá no órgão que ele trabalha, ele vai passar a utilizar o Linux e uma suíte Office diferente do Microsoft Office. Obviamente que para ele se sentir confortável, estou falando de um usuário. Eu não estou falando daquela pessoa que trabalha no órgão público, mas tem um nível de conhecimento informática mais avançado, gosta de jogar, gosta de fazer trabalhos extras nas horas vagas e tem um pouco mais de entendimento em computador. Que talvez hoje, como acontece em alguns casos, utiliza o Windows na repartição onde trabalha, mas em casa já usa Linux por outras questões, porque ele programa, faz algumas outras coisas. Eu não estou falando desse. Eu estou falando do usuário comum,
aquela pessoa do dia a dia, que é só um usuário mesmo. Ele vai acabar, por uma questão de comodidade, para ele poder se manter ali familiarizado com a coisa, implementando também o Linux no computador dele. De modo que o usuário vai fazer com que haja uma extensão do local de trabalho dele também na casa dele. E tem um outro ponto muito interessante, tá, a se salientar. Se você for em lojas físicas, tá? Não estou nem falando de internet. Lojas físicas que vendem computadores, notebooks, essas coisas já prontas, o mesmo equipamento, o mesmo notebook, mesma configuração, quantidade de RAM, modelo, é, é a mesma máquina. Olhando lá no showroom, tá as duas máquinas lá. É a mesma coisa, não muda nada. Só que uma, às vezes, é R$ 500 mais barato do que a outra. Por quê? Porque tá com Linux. O que as fabricantes estão pecando, e eu vi um vídeo do Diolinux sobre isso outro dia. Tem um tempo já que ele fez esse vídeo, mas eu vi já tem um tempo também. É que elas colocam os Linux nada a ver. Né? Por que não colocam um tal de Satux, um tal de não sei isso? Elas colocam um Linux nada a ver. O que tem feito ainda hoje, né, por parte de muitas pessoas, botar um Windows qualquer naquelas máquinas. Porque você tem versão com Windows, versão com Linux. A versão com Linux é R$ 500 mais barato, você faz essa economia, depois você arruma um Windows de outra forma. E coloca lá naquela máquina. Porque o Linux que está ali não é a melhor opção de sistema Linux. Mas isso vai favorecer e vai fazer com que a pessoa, quando ela for comprar um computador para ela, vou comprar um computador para mim. Trabalhando aqui num órgão público, quero ter um computador em casa para fazer minhas coisas. Aí, opa, vou comprar um notebook X. Pô, o notebook XA é tanto. O notebook XB, que vem com Linux, custa bem menos. Eu vou comprar o XB. Mesmo que ainda a fabricante tenha colocado uma distribuição Linux que nada não seja a melhor opção, ainda assim, o que vai acabar acontecendo? A pessoa, o usuário que comprou aquela máquina, porque ele já usa o Linux na repartição onde ele trabalha, ele vai instalar e ele vai procurar instalar, ou alguém que faça isso, a versão que ele já está utilizando no local de trabalho. Ele não vai querer colocar um Windows, porque não tem necessidade. Entendeu? Então, o que acaba acontecendo é que, sim, o mercado isso pode parecer ruim, eu sei, né? Para o mercado, eu falo de uma empresa que tem a Microsoft, mas é uma tendência, né? E enquanto a Microsoft vai na contramão do que o mundo corporativo tá dando a entender, como no caso dos governos que estão trocando o Windows por Linux e trocando o Microsoft Office por outra suite Office, né? Essa é uma tendência muito grande, né? E quando a corporação, quando o mundo corporativo ele dá uma guinada para um ponto, a tendência é que as pessoas que estejam envolvidas dentro desse ambiente também acabem adotando isso para si. Então, elas adotam para elas mesmas a mesma tendência que o mundo corporativo ao qual elas estão inseridas está seguindo. Isso vira um evento em cadeia. Então, tem muito se dito por aí, né, que isso já todo ano sempre tem alguém que escreve ou potencializa essa questão. O ano do Linux. E acho que depois de trazer essa matéria aqui para vocês, a gente debater esse assunto, como está acontecendo de fato, e eu tenho visto isso na prática também aqui no Brasil, não é? Não só para o governo, mas empresas também, como eu já falei em outros vídeos que eu trouxe. Sim,
Podemos, não que 2025, 2026, 2027, 2028, por aí vai. Mas podemos dizer que todo ano, da agora para frente, é o ano do Linux, porque a Microsoft, do jeito que ela está fazendo, ela vai perder cada vez mais espaço. E a hora que, por exemplo, você tiver um país de dimensões continentais que nem o Brasil, que tem 300 mil máquinas ativas, funcionando e operando, estiverem todas rodando uma distribuição Linux e uma suíte Office, que não é o Microsoft Office, isso com certeza vai gerar um impacto negativo na Microsoft. Mas, como eu disse, ela tem parcela de culpa nisso quando ela começa a forçar certas coisas. No caso do Windows Vista, por exemplo, eu sempre falei que o Windows Vista foi um sistema que foi um divisor de águas. Por isso que ele é muito criticado até hoje pelas pessoas que tratam de assunto Windows, né, como o pior Windows de todos os tempos, o que é uma inverdade, porque ele é um Windows revolucionário que surgiu num momento que o mercado de informática estava estagnado. O padrão de máquina da época não rodava ele com toda aquela eficiência, mas rodava, entendeu? As exigências que se tinha na época para um pleno emprego do Windows Vista era só melhoria de hardware, mas nada impedia, como eu provei, que um Athlon XP 1.5+, um dual core básico, né, um Intel dual core, um AMD Athlon XP, uma máquina comum da época fosse capaz de rodar o Windows Vista. Então, você poderia fazer o upgrade do Windows XP para o Windows Vista, atualizar sem implicações, sem ter que fazer gambiarra, sem ter que fazer coisas que não fazem parte da rotina normal de atualização de um sistema. E aí funcionava. Não ia ter Aeroglass, não ia ter uma série de outras funções inovadoras que o Windows Vista trouxe, mas ele funcionava. Hoje, com o Windows 11 não é assim. Ele não instala naturalmente, sem ter que fazer gambiarra, em equipamentos que não sejam plenamente compatíveis. E a compatibilidade ela é muito pequena de equipamentos. Ora, se um computador de quarta geração, de terceira geração, roda o Windows 11, por que só computadores de oitava para cima? É muita geração passada, é. Mas hoje, pessoal, não se espantem. No Brasil, por exemplo, tem muita repartição pública, municipal, estadual e federal, muito setor da área pública que ainda utiliza computadores com processadores Intel de segunda geração, de terceira geração, terceira, quarta. Sim, porque as máquinas funcionam bem com o Windows 10. Então, só se atualizou o sistema e nada mais. E as máquinas continuam plenamente operacionais. Mas essas máquinas, além de não rodarem bem o Windows 11, elas não atualizam para o Windows 11 nativamente por não serem equipamentos que atendem os requisitos mínimos exigidos pela Microsoft. Então, além de você ter que pagar por uma licença de Windows 11, você tem que fazer um upgrade de hardware todo. E aí é que entra a questão do Linux. O Linux supre essa lacuna. Entendeu? Ele supre essa questão e vai funcionar tão bem quanto. E você muitas vezes não vai ter que fazer gastos vultuosos, como eu já falei, para fazer a aquisição de novos equipamentos. Você pode aproveitar equipamentos que ainda são servíveis àquela repartição. E as pessoas, o Linux hoje, como está muito mais amigável, muito mais familiarizado, as pessoas vão conseguir se virar muito bem. E isso vai fazer com que, no ambiente pessoal delas, elas também acabem optando por adotarem o Linux como um sistema de uso do seu dia a dia. E assim gradualmente abandonando o Windows. Tá? Então, quer jogar? Usa o Basite. Ou outra opção.
quer ter um sistema leve que vai funcionar no seu computador, que vai rodar bem, tem diversas opções. Fala comigo que eu te dou uma orientação. Beleza? É isso aí, valeu, falou e fui. Canal do Liésio é meu entretenimento.